Olá, boa noite. Meu nome é Rafael Ferreira. Atuo com audiovisual há aproximadamente 10 anos. Comecei com a criação da TV Caiçara, que é um portal de exibição de filmes independentes. É, nesse site tem mais de 600 filmes catalogados do mais de 19 estados do Brasil. Eu já participei de cerca de 10 produções, entre curta-metragem, clipe e longa-metragem. É, Atualmente eu trabalho no Cine Diáspora, que é uma produtora audiovisual aqui de Belém. A gente está produzindo festivais, mostras e formação voltada para o audiovisual. Esse ano, agora no dia 25 de novembro, a gente vai ter o segundo encontro de cinema negro Zé Amador de Deus, que vai acontecer do dia 25 até o dia 10 de dezembro, 25 de novembro até o dia 10 de dezembro. Também faço parte da APAN, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. É, Também estou na curadoria da Todisplay, todisplay.com.br, que é um portal de filmes streaming que exibe filmes, em sua maioria negros, né? E hoje a gente está aqui a convite da Casa de Cultura Canaã do Carajás para falar um pouquinho sobre roteiro cinematográfico. O roteiro ele é a parte fundamental de qualquer produção audiovisual. Eu não aconselho de verdade ir para um set, fazer um filme sem antes ter um roteiro bem estruturado. O roteiro ele é um material técnico que toda a equipe vai ter acesso a esse material e vai entender o filme a partir desse material, desse conteúdo, né? É, Quando você tem esse material, isso que é a coletividade do cinema. Como que acontece? Você escreve sua história e aí esse roteiro vai passar para a mão do diretor, vai passar para a mão da diretora de fotografia, da produtora, do design de som, da trilha sonora. Todo mundo vai ler esse roteiro, esse texto, e a partir daí vai dar suas ideias para a estética do filme. Então, como que é? Chegou o roteiro na mão de quem vai dirigir o filme. Então, ela vai pegar esse texto, vai ler e vai estudar qual é a melhor forma de transformar essa história em filme. E depois, trocando ideias com direção de fotografia e com os outros elementos do set, eles vão formar o conjunto inteiro que vai finalizar nesse filme, nessa obra audiovisual, né? É, Fazer um roteiro pode ser um processo extremamente complexo, né? Então tem roteiros que demoram anos para ficar pronto, né? Meses e anos para ficar pronto. Então o negócio, a maior questão para se fazer um roteiro é ter persistência e escrever. Então você tem que escrever todo dia, não dá para esperar a ideia vir. Então você tem que marcar. Se eu vou escrever esse roteiro, eu vou dedicar 2 horas do meu dia, todo dia, para escrever. E aí você sentar na frente do computador, sentar na frente do teu papel e da caneta e escrever. Assim vai vir as ideias. Não adianta esperar elas vir, chegar, mas assim como qualquer outra profissão, para você ser roteirista, você tem que se dedicar e ter esse momento para você escrever. Também é muito importante você pesquisar. A pesquisa dentro de um roteiro, dentro de uma produção visual, é tudo. É uma das coisas fundamentais, né? Se você vai fazer uma história real, uma história que aconteceu, então você vai atrás dessas histórias, vai atrás desses personagens, conheça tudo que rodeou. É óbvio que a gente às vezes vai fazer uma história real, a gente não precisa ter xerox de tudo igual como aconteceu e tudo mais. Mas é importantíssimo que a gente conheça todo o universo para aí sim conseguir fazer um material consistente. É, Caso disso, agora esse mês, entre outubro e o início de novembro, dia 10 de novembro, se eu não me engano, até, vai estar acontecendo o Encontro de Cinema Negro Zózimo Bubu. Então é o encontro mais importante de cinema negro do Brasil. Aí tem muitos filmes africanos que vêm ser exibidos nesse encontro.
E ontem eu estava assistindo um filme e eu percebi uma diferença, que já tinha percebido na verdade, mas uma diferença que é muito impactante, é você assistir um filme de lá, feito por pessoas de lá, e um filme feito por pessoas de fora de lá. Filmes americanos que se passam na África, o filme europeu que se passa na África. Então você vai ver uma história que é de fora da África, uma história violenta, sempre voltada para violência, sempre voltada para pobreza, sempre voltada para as coisas que a África não é só isso. Então, quando você assiste um filme africano feito por africanos, você vê a beleza da África, sabe? Você vai ver a África moderna, porque ainda na visão de muitas pessoas está uma coisa muito ultrapassada. Então, o audiovisual e a escritura de roteiro é fundamental para isso. É fundamental para a gente criar nossas próprias narrativas e mudar essa narrativa hegemônica que sempre acaba deixando nosso povo, principalmente o povo negro, de uma forma caricaturada e errada nessas produções, né? Vamos começar aqui falando, né? Só uma coisa antes de falar. A profissão de roteirista, ela, segundo o Sindecine, que é o Sindicato do Audiovisual, recebe em média R$ 32.000 por roteiro. Um roteiro de curta, média metragem, longa metragem, pode valer até R$ 32.000. Não até. Na verdade, normalmente pode se valer até muito mais depois que você é uma pessoa conceituada, depois que você está no mercado há muito tempo. E no início pode valer muito menos porque você vai fazer muito filme de amigo. Mas esse é o teto da tabela, né? O roteiro ele se divide em 4 partes. Sinopse, storyline, argumento e o roteiro propriamente dito. Eu vou falar um pouco das 4 divididamente para a gente tentar entender cada função e como que isso tudo vira obra audiovisual, né? O storyline é a frase de impacto do seu filme. Então é uma frase curta que vai falar um pouco da história do seu filme. Eu vou usar o exemplo de um roteiro que eu escrevi que fala sobre uma história de carrinho de rolimã. Aí você vai ver que o storyline, vou botar aqui, ó, carrinho de rolimã, uma aventura de tirar o fôlego. Esse é o storyline, direto, com... Aqui a gente tem umas 5, 6 palavras, a gente não pode tentar não passar muito disso, porque tem que ser direto. Ele é muito utilizado para negociar com canais, com produtora. Você falar esse storyline, você escrever esse storyline dentro de uma proposta é muito importante. Outra parte fundamental é a sinopse. A sinopse é aquele texto que normalmente você lê quando você vai escolher um filme. Qual é o processo de você escolher um filme? Eu, por exemplo, começo pela capa. Bem sincero, começo pela capa. Eu vejo uma capa que me chama a atenção e aí eu sinto interesse e vou ler a sinopse. É o segundo impacto que você tem com o filme. Então a sinopse ela tem que ter no máximo 3 parágrafos. No máximo 3 parágrafos. Ela também tem que ser curta, direta e aguçar a curiosidade para quem vai assistir. Então você tem que, dentro dessa sinopse, você tem que escrever o porquê, o que vai acontecer, quem vai fazer e onde vai acontecer. Aqui no exemplo do carrinho de rolimã, a gente tem aqui, ó. Dandara e Júnior são vizinhos e amigos inseparáveis. Estão sempre brincando juntos no bairro onde nasceram. Até que uma competição de carrinho de rolimã se aproxima. E os dois são desafiados a construir seu próprio carrinho para participar da disputa. Então, nessa sinopse, eu já escrevi quem são os personagens, o que eles vão fazer, qual é o objetivo deles, que é participar da carrinho de rolimã, e o que eles vão fazer. O desafio dessa história é eles construir esse carrinho de rolimã, né? Então, sempre importante é isso, é você ser breve e aguçar a curiosidade das pessoas. Fala do personagem, mas não conta a história, não vá fazer spoiler, né? Você não vai poder contar, não vai contar o final, não vai entrar muito na história, mas você vai criar aquela sombra de dúvida, aquela coisa que vai deixar o telespectador a fim de conhecer essa história. Depois disso vem o argumento e o roteiro. Mas aí a gente vai falar num próximo vídeo. Por enquanto eu vou deixar aqui. Também tem a apostila, vocês olhem a apostila, dá uma seguida na apostila e amanhã a gente continua. Uma coisa importante é assista filme. Não deixe de ver filme.
É muito importante para um roteirista assistir a filme. Tem dicas de filme dentro da apostila. Vocês continuam. Entra no site da Todos Play. Dá para você assistir filme de graça. Acompanha lá e até amanhã.